Olá, eu sou Ana Raquel Otaviano, assessora técnica do COSEMES do Rio de Janeiro. Gostaria de dar as boas-vindas àqueles que nos assistem ou que nos ouvem no podcast temático do COSEMES, dessa vez com a pauta da saúde da população negra. Hoje eu estou aqui com o Ian Maria, residente do Centro de Saúde Escola Germano Simval Faria, da ENSP Fiocruz. Ian, muito obrigada pela tua presença aqui com a gente hoje. Eu pediria que você se apresentasse para as pessoas que estão aí, vão nos assistir ou ouvir o nosso podcast. Então, eu me chamo Ian Maria, sou um homem negro com black, não tão alto, né, mediano assim, barba, tenho 2 metros de altura, então sou bem alto e visto uma camisa polo azul da Prefeitura do Rio. Ian, o nosso podcast, ele já é um podcast que existia em outro formato e ele vem agora com essa pegada mais temática, e também muito das experiências de dar visibilidade, enfim, em torno de um tema, né, da política pública de saúde. No nosso caso agora é a política de saúde da população negra. E assim, a gente sabe que você, enquanto trabalhador, desenvolve aí uma ação, e eu te pediria que você contasse um pouco para a gente como começou, assim, né? Quem faz, que é um público-alvo, que você pudesse aí trazer para a gente como é a tua experiência. Então, eu sou trabalhador e estudante, né? Eu sou residente aqui na unidade, e é uma unidade mista, né? Ela tem ambulatório, né? Tem servidores que atendem, mas aqui também funciona uma clínica da família, né? Da estratégia saúde da família. Uhum, Então, aqui como residente, eu sou profissional de educação física, eu atuo uhum, na Academia Carioca, mas atuo também nos grupos, ações da unidade. E assim, para mim é muito de suma importância. Quem não sabe de onde eu estou falando aqui de Manguinhos, né, zona norte do Rio de Janeiro. Então, assim, o complexo de Manguinhos é um lugar, né, que passa muita vulnerabilidade, né? Nós somos atingidos, atravessados por diversas realidades, né? Diversas vulnerabilidades. Então, a gente aqui tem a maioria da sua população negra, né? uhum. Sendo homem, sendo mulher. Então, as ações são primordiais, primeiro, para a gente falar de acesso dessa população, né? Para que essa população consiga chegar até o serviço, né? Se sinta confortável, acolhida, né? Queira estar nesses lugares, né? E também sobre coisas que atravessam essa população, né? Mais do que outras, né? Então a gente está aqui num território que tem a presença do tráfico, né? Que tem questões de saneamento básico, né? Já teve questões de enchentes, tem questões de doenças por conta do acesso à água, do acesso à energia. Então, todas essas questões todas são importantes a gente tanto ter um olhar mais sensível para essa população, tanto a gente, com eles, construir uma participação social também para que eles também busquem essa autonomia, né? Busquem essa, essa luta por melhores, né, políticas públicas. Sim, É isso. sim, sim. Você falou na Academia Carioca. O que é a Academia Carioca? O que é o trabalho? A Academia Carioca está situada praticamente em todos os bairros, né, do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Praticamente toda a unidade clínica da família tem uma academia acoplada, e é um programa que tem o intuito ali de promover atividade física, Legal. atividade cultural, práticas corporais,
para essa população, né? Para toda a população. A Sim. gente geralmente funciona ali no horário da unidade, né? De 8 às 5, né? De 7 às 6, dependendo da unidade, e a população frequenta muito essa academia. Legal. E tanto a gente promove essas atividades, como a gente promove também coisas que vão fazer com que a gente faça o um enfrentamento do racismo. Então, por exemplo, no ano passado a gente levou a Academia Carioca, que geralmente a gente faz uma caminhada, a academia do novembro do ano passado a gente fez na Pequena África. Então, naquele circuito ali de levarem eles para conhecer a Pequena África, conhecer o Cais do Valongo, conhecer a Pedra do Sal, conhecer a nossa história, o Instituto Pretos Novos. Então, assim, isso é de suma importância e isso também é promoção à saúde, né? Sim, sim, que bacana, que bacana. No seu trabalho também tem aí uma questão de letramento racial, não tem? Sim, sim. Então, tem o meu xodó dentre as muitas coisas que a gente acaba fazendo com essa temática, porque me é muito cara, e eu me sinto também atravessado como homem negro de promover cada vez Uhum, mais esses debates. A uhum. gente tem o grupo Paz aqui, que esse ano vai fazer 30 anos, né? Ele começou com uma pós graduação, né, com uma especialização aqui, e foi virando esse grupo que o PASE quer dizer o grupo de promoção, atenção, saúde do idoso, né? Então, esse grupo são de pessoas idosas e a gente faz esse letramento racial com eles. Uma vez no mês a gente se reúne para levantar temáticas, para discutir questão de racismo, para colocar nossa história, ali para que seja lembrada. Então, sim, alguns dos encontros a gente levou alguns sambas, algumas músicas que a gente foi lembrando, né, sobre a nossa história, sobre aquilo que eles viveram. Teve encontro que a gente foi falar agora em julho, né? A gente falou sobre o Julho das Pretas, né? Então falou das mulheres negras que fizeram história no Brasil e em toda a América Latina. Então, assim, a gente está sempre levando coisas para munir eles. E eu acho muito interessante, eu falo xodó, porque é uma população que às vezes a gente acaba esquecendo, né? A gente coloca nos nossos grupos sobre promoção à saúde, de hipertensão, de diabetes, mas às vezes acaba não promovendo a nível cultural, né? A esse enfrentamento do racismo. A gente lembra muito as crianças, né, para que não sejam reproduzidas, e é importante porque elas são o futuro, né? Mas os idosos também são necessários, porque eles também têm essa articulação na família, eles conseguem promover isso nos almoços de domingo, né, para os seus filhos, para os seus netos. Então, e até mesmo numa questão de revisitar a sua história, dar valor à sua história, né? Fazer as pazes, né, com o seu passado também, aquilo que atravessaram eles e eles viveram. Então, um pouco do que a gente faz lá. Muito interessante, muito interessante. Assim, aqui nas entrevistas, eu acabo captando um tom assim, primeiro de um SUS que é gigante, né? Assim, porque eu costumo dizer que o olhar externo vê o SUS só muito assim como consulta, cirurgia, internação, hospital, né? E cada entrevista vai sinalizando aquilo que a gente que é de dentro do SUS já sabe, que é o quanto o SUS é múltiplo, né? O quanto é complexo, o quanto vai muito além só do modelo tradicional, né, de oferta de saúde pública, enfim. O que acontece é que no seu trabalho, assim, que você está falando, eu estou aqui pensando assim, né? Primeiro que tem promoção à saúde, então não é só o usuário ir à unidade, fazer consulta médica ou consulta especializada. Fazer caminhada,
Você está falando da Academia Carioca, que quer dizer, articular atividade física com cuidado em saúde. Atividade física é cuidado em saúde, né? É, a questão da integralidade, não adianta a nossa população, no caso, por exemplo, que você falou de idosos, não adianta o idoso ir só buscar medicação antihipertensiva ou medicação para diabetes e não acessar outras coisas, que é a atividade física, que é o resgate, o letramento. Quer dizer, o letramento que você faz, eu fico pensando qual é a dimensão para uma pessoa idosa ter acesso ao letramento racial, né? Assim, que impacto que tem isso na saúde mental das pessoas, assim, né? No ressignificar, porque isso não é da nossa geração, né? Isso não é das gerações lá de trás Sim, 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 que sim. viviam situações de discriminação, de preconceito, de inferiorização, mas não dava, não tinha como a gente dar nome àquilo. A gente não sabia bem o nome, né? Uhum. É interessantíssimo, né? Interessantíssimo. E você também profissional de educação física, que é também um SUS que não é mais só dos profissionais, né, tradicionais aí, né? Enfim, médico, enfermeiro. O SUS é também, né, do educador físico, do nutricionista, de uma multiplicidade. A sua também rodada num circuito de cultura. Você quer Sim, comentar sim. mais um pouco disso? Como que é esse circuito? Como que é? Para Eu quem não queria conhece. pontuar. Hum, Tu falou sobre a saúde mental, acho muito bom, porque quando a gente vai comentar, né, conversar nessas rodas, e eles são muito participativos, eles começam a lembrar: ah, não, mas eu era empregada doméstica e eu tinha que ir sempre no elevador de serviço, uhum, né? Tinha lugar que aqui a gente leva eles no teatro também, né? Como você falou da uhum, cultura, eu vou comentar um pouco. Mas eles falam: ah, porque eu não vou? Ah, não, eu não me sinto bem, parece que eu uhum, não faço parte daquilo. Então, uhum. assim, são um pouco do que a gente acaba vendo de racismo estrutural, né? Não tem Sim, ninguém ali falando com eles que não pode acessar, mas sim, eles não se sentem pertencentes àquele lugar, e sim, é um lugar público, é um lugar, às vezes, que é de graça, né? Não precisa pagar nada, tinha que todo mundo ser bem-vindo naquele lugar. Então, para eles é muito importante, porque às vezes eles não adoecem pela questão da hipertensão, pela questão da diabetes somente, né? Não vem a falecer por conta disso, mas vem por conta de depressão, por conta de síndrome do pânico, ansiedade, né? Que são coisas que o racismo atravessa, né? Em cheio, né? Essas questões. E a cultura, eu acho que rompe muito com isso, né? Não só da gente saber a nossa história, que é o caso da pequena África, né? Conhecer o Rio de Janeiro, que é um Rio de Janeiro negro, né? É um Rio de uhum, Janeiro de terreiro, é um Rio de Janeiro da batucada, né? Dos uhum, quintais, né? Da natureza. É o Rio de Janeiro disso, né? Que às vezes a gente acha que o Rio de Janeiro é só coisa feita pelo homem, né? É o Cristo Redentor, né? Que é bonito, mas é uma engenharia, né? É o sim, Maracanã, que é uma sim, engenharia, é sim, o Museu do Amanhã, que é uma engenharia, né? Tem coisas que é o chão, é a praia, né? A cachoeira, né? São esses lugares. Então, a gente ter esses encontros culturais, né? Levar teatro, levar nesses espaços, é importante por conta disso, né? Para que eles tenham acesso à cidade, né? Eles se sintam pertencentes à cidade, né? Para você fazer um passeio na Floresta da Tijuca, você não paga nada. E às vezes eles se sentem: ah, pô, mas eu vou sair de Manguinho para a Floresta da Tijuca. Às vezes não é nem a questão do poder aquisitivo, isso é um atravessamento, sim, mas é a questão, como eu falei, de não se sentir parte. E quando a gente está no grupo e leva eles, né, e organiza, né, vamos todo mundo junto, ou vamos pegar um ônibus, ou vamos pegar um trem, vamos pegar o metrô, a gente dá acesso a eles à cidade. E como você falou, o SUS é de algo que a gente sempre discute é a questão do acesso, né?
Então, se eles têm acesso, né, à unidade básica, é importante que eles tenham acesso também aos aparelhos culturais, né, à cidade, né, ao transporte, à moradia, à renda. Então, eu acho que a cultura suscita, né, tem essa parte de poder provocar essa questão neles, né, e eles também terem autonomia para buscar cada vez mais. Sim, sim. E até numa visão, a gente ainda tem visões, né? A gente ainda vive o racismo. Nisso que você falou, que aí eles não se sentem pertencentes, às vezes não se sentem, né? Nesse acesso à cultura mais diversificada possível, porque assim foi forjado, né? Não é uma escolha pessoal, porque senão porque tem pessoas que conseguem fazer a leitura completamente equivocada, de tipo assim, ah, não vai porque não quer. Quando, na verdade, a gente sabe que os grupos vulnerabilizados, houve aí um processo histórico de uma série de restrições que incluem a restrição à cultura, inclui você ali compor um cenário, enfim, subjetividades onde a pessoa não se reconhece como alguém que seja meio que direito dela acessar cultura. E Com por, certeza. e por outro lado, também tem uma coisa rica nos resgates que a gente vai fazendo, porque assim, a gente tem baixa implementação ainda da Política Nacional de Saúde da população negra, mas a gente já caminha, né? A sua experiência, as que eu estou conhecendo, quer dizer, são os caminhos. E tem um caminho também que eu acho que é potência demais, que é o resgate da ancestralidade e do valor da cultura, né? Eu trabalhei, por exemplo, em lugares onde tinha a forte cultura do jongo, que por um tempo estava sendo ali apagada. E eu acho que agora a gente tem também essa coisa de estar retomando, até para, enfim, né, um novo despertar, uma nova Sim, sim, potencializar novamente essa cultura negra que é a cultura brasileira que resistiu esses anos todos, sim, sim, resistiu aos sim. séculos de opressão, mas que ainda está aí viva, e essas iniciativas, elas resgatam, elas, enfim, dão vida novamente, né? E Inclusive, trabalhos como o seu, por exemplo, estimulam isso, né? inclusive, comentando, né, hoje a gente tem falado muito sobre soberania nacional, né, aquilo, né, que nos faz brasileiro, né, Sim, aquilo que é coisa sim, nossa. sim. E você falou do jongo e a gente vê muita coisa que às vezes acabam nos colocando num lugar colonial, né, Sim, europeu, sim, eurocêntrico. sim, Então, sim. assim, eu participei de um curso e aí teve a ciranda, né? Ah, vamos fazer um momento de ciranda aqui para a gente mexer com o corpo e tal, não sei o quê. Uhum, A ciranda nada mais era do que um jongo, uhum. né? Os É, passos eram os passos do lógico. jongo, né? A Aham, música era um maracatu. Então, é. assim, às vezes a gente não dá nome para as coisas que têm nome, mas porque às vezes, ah, não, porque o jongo, será que é ligado à religião, é ligado ao Aham, candomblé, é sim, ligado à pessoa preta, e aí cai nesse sim, lugar da sim, descriminalização, da sim, criminalização, né? sim, Então, sim. assim, tem coisa que a gente precisa dar nome, é jongo, né? É Sim, uma, é e uma é dança negro. nossa, é algo que foi feito aqui no Brasil, né? Sim, Junto com a sim, ajuda, né, da pessoa que saiu lá da África, mas é coisa que se deu aqui, que não sim, sim, tem parecido em outros lugares do mundo, mas é coisa nossa. A sim, capoeira é coisa nossa, né? O sim, samba é coisa nossa. Então, tem coisas que aconteceu nesse território pela resistência, né, das pessoas negras, né, pela nossa história, e isso tem que ser pontuado, né, porque senão é esquecido. Então, a sim, ancestralidade vem muito de encontro nisso, né, em lembrar as nossas raízes, em lembrar a nossa história, né, não pode ser apagada. sim. Ian, assim, muito obrigada, muito obrigada.
A gente tem, num sentido mais geral, né, mais generalizado, até para a população maior, como eu disse, um SUS, que é o SUS só do atendimento, né, do modelo médico tradicional, e o SUS não é isso. Você representa o SUS que vai muito além. E é um SUS de muita potência. Você é uma das potências do nosso SUS, né? Assim, é Obrigado. um, é um trabalho pesadão, é um trabalho, né? É uma luta gigantesca, porque a gente, principalmente na pauta da Política Nacional de Saúde da População Negra, é ali, eu falo, né? É contra-hegemônico. Então, ali é meio que um muro de concreto. Você está numa comunidade, como você falou no início, que tem ali uma série de barreiras, que tem realidades adversas, mas que dali você produz, assim, é a coisa da produção em saúde tão sensível, tão rica, tão, enfim, tão potente, assim, parabéns, muito. Obrigado. Parabéns, assim, a riqueza de você, um profissional também jovem, fazendo letramento racial com idosos, assim, muito bonito isso, muito bacana. Assim, te agradeço muito pelo seu tempinho para conversar com a gente e em nome do COSEMES te parabenizo. Muito obrigada, tá? Eu, eu que agradeço, eu agradeço pela oportunidade, né, por estar comunicando, né, para o Uhum. estado do Rio todo. Eu vejo não só aqui na cidade, né, eu falei um pouco daqui, porque eu atuo aqui, mas eu tenho conhecimento, né, de outros municípios que são muito potentes e poderiam ser mais potentes ainda se olhassem para a tua história, para a sua cultura, para a Sim, sua ancestralidade. Então, assim, eu tenho muito conhecimento do Quilombo do Campinho, em Paraty, do Quilombo do sim, Bracuí, em Angra, sei de sim, outros quilombos que tem pela região dos lagos, né? sim, Pela região serrana. Então, sim, o nosso estado tem muito potente, é muita potência quando a gente fala de cultura, de história, de ancestralidade. Então, assim, é muito bom você dar essa visibilidade e também que a gente possa fazer esse trabalho mais, né? sim, sim, sim. É o nosso objetivo de, enfim, cada um faz um pedaço para que a gente avance. Brigadão, tá? Muito obrigado, Ana. Nada. Tchau. Tchau, tchau.